da Vida está no ar e hoje estamos de volta aqui no MAIS, Museu de Arte do Espírito Santo, e vamos conhecer um pouco mais das obras da artista plástica Liliana Sanches. Liliana é natural de Vitória e sua poética trafega entre o delicado e o vigoroso, a sexualidade e a maternidade. Através da exploração de diferentes suportes como madeira e tecido, ela experimenta texturas, transparências, colagens esculturais e cria instalações que constroem um ambiente que pulsa desejo, memória e afeto. E além dos trabalhos da Liliana Sanches, que enriquecem visualmente o programa de hoje, vamos conversar com a pesquisadora, produtora e realizadora audiovisual Maíra Tristão. E aí, vamos conhecer um pouquinho mais da nossa convidada de hoje? Hoje vamos conversar com a Maíra Tristão. Ela é pesquisadora, produtora e realizadora audiovisual. Doutoranda e mestra em cinema, graduada em ciências sociais, pesquisa a atuação das mulheres no cinema brasileiro. Seus curtas-metragens já foram exibidos e premiados em dezenas de festivais nacionais e internacionais, como no Festival Internacional de Curtas de São Paulo, Kino Fórum, Festival de Cinema de Vitória, Movimento Cidade, Fest Curtas BH e Porto Femme Film Fest. Depois da festa São Sebastião é ele que brinca. Porque é uma coisa do começo do mundo, o Ticubi. Foi uma coisa do começo do mundo, do tempo dos escravos que foi. Maíra, é um prazer falar com você. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estava pensando a gente começar essa conversa hoje pelo seu último filme, Canto das Areias, que estreou em 2024. O filme é rodado em Itaúnas e tem dois temas, né? Que é tanto a questão da vila que foi soterrada pela areia, quanto a fé de São Benedito, né? Como é que foi fazer o filme, enfim, essa ideia, esse projeto? O Canto das Areias foi filmado em Itaúnas, né, que é essa vila, né, que eu acho que quem é capixaba conhece, assim, que fica na fronteira do Espírito Santo com a Bahia. E eu tenho um carinho muito grande por esse projeto, porque eu cresci entre Vitória e Itaúnas e cresci com essas histórias da antiga vila, de uma vila que tinha sido soterrada pela areia. E isso sempre mexeu muito comigo, assim, essa curiosidade de entender como que era a vida dessas pessoas, como que eram aquelas casas que estavam naquele amontoado de areia, assim. E aí, na minha vida adulta, eu resolvi fazer esse filme, assim, comecei a trabalhar com uma pesquisa também nessa região do norte do Espírito Santo, né, que envolve essa região do Sapé do Norte, que é uma região que tem mais de 30 comunidades quilombolas mapeadas. Sim. E aí o canto, ele surge muito com esse gatilho de tentar ir atrás dessas histórias, né, e principalmente atrás desses anciões das memórias, assim, né, que eram os mais velhinhos que vieram da antiga vila e mudaram para Vila Nova, né, porque Itaúnas tem um rio e eles migraram para do outro lado do rio. Né? E aí, quando eu comecei a pesquisar e a conversar com o seu caboclinho, com a dona Catarina, uma das histórias que surgiram, assim, durante o processo de pesquisa foi que existia, o São Benedito é um santo preto, que ele é muito importante na região junto com São Sebastião, e tinha uma história que tinha passado um padre na região, tinha falado que não existia santo preto. Olha. E tinha arremessado São Benedito no rio. E a revanche do santo foi que a vila tinha sido soterrada. E essa história mexeu muito comigo, assim. Eu falei, nossa, São Benedito é Itaúnas, assim, é a grande potência de que conecta também esses saberes, assim, né? Esse saber mais antigo, com o que Itaúnas representa hoje. E aí, assim, durante o processo de pesquisa, indo atrás dessas histórias, eu fui percebendo como que o Ticumbi representava tudo isso, assim, representava na corporeidade, assim, dessas pessoas o que era Itaúnas. Falar um pouquinho do Ticumbi, que eu acho que talvez tenha gente que não conheça, né? Essa tradição incrível de mais de 200 anos, afro-brasileira, de festividade, religiosidade. Você já tinha esse contato com o Ticumbi antes ou como é que foi? Já tinha essa vivência? Minha experiência com o Ticumbi era de espectadora, assim, né? Tipo, em Itaúnas, assim, janeiro, sempre tem a festa de São Sebastião e de São Benedito, que é o Ticumbi, né?
E eu estava sempre lá e eu sempre gostava de assistir, né? O Ticumbi é um folguedo popular, muito comum, meio parecido com o congado, que mistura dança, tem uma dramaturgia. Sim, tem um teatro ali, né? Um combate. É um espetáculo político também, né? Porque esses brincantes, eles estão sempre cantando músicas que têm diálogo com questões políticas da região. Isso é muito interessante, porque eles trazem questões políticas institucionais mesmo. Na oralidade, atualizando o que está acontecendo, né? Exatamente. E eu acho isso fenomenal, porque o Ticumbi traz uma forma de contar a história que está no corpo dessas pessoas, que está ali. Eu não preciso perguntar, eu não preciso estar ali naquele documentário fazendo uma entrevista, sabe? Ela está naquele campo, na etnografia mesmo, assim, sabe? Que é uma coisa que me interessa muito. Então, o Ticumbi, ele surge no canto muito nesse lugar, assim, de trazer o que é Itaúnas hoje e o que foi Itaúnas no passado, assim, essa conexão dos tempos. E é isso, aí no filme também eu entrevistei, né, dois anciões, assim, que foi a Dona Catarina e seu caboclinho, que eles vieram da antiga vila, e eles também são devotos de São Benedito, então, assim, é tudo que se conecta ali de alguma maneira, sabe? Seu caboclinho, ele tinha um grupo de Ticumbi, Dona Catarina é vassala, é madrinha do grupo de Itaúnas. Então, assim, são pessoas que carregam nas suas memórias, assim, essa conexão desses espaços. E aí o filme surge muito nesse lugar, assim, tentando trazer, e também a força da natureza, né? Quem conhece Itaúnas, assim, sabe que Itaúnas é um lugar muito mágico, assim, né? Tem algo de mágico naquela paisagem, naquele rio, né? Cor preta, uma preta quase Coca-Cola, assim, uma coisa maravilhosa, assim, e as dunas com aquela vegetação de restinga, é muito lindo, assim, né? Então eu queria muito trazer essa natureza como essa força desse lugar também, né? Praticamente como personagem. Lá tinha 2 vendas, como a gente diz, seco e molhado, né? Vendia pano, vendia tudo para a gente fazer roupa. Era tão bom a gente fazer roupa para festa, né? Dançar aqueles forró, né? Forró começava assim umas 8 horas da noite, terminava às 5 da manhã. Era festa, né? Aí tomava banho e ia pra missa, cansada. Tem uma imagem no filme que me tocou muito, assim, eu fiquei meio emocionada mesmo, que foi no momento final que tem um homem diante da imagem de São Benedito com a vela acesa e ele tá com um olhar para a imagem, que é um olhar que, para mim, tem um resumo de devoção, de súplica, de alegria, sabe? E eu achei aquele momento tão especial, Maíra, e é um momento que eu senti que teve uma intervenção maior de vocês, né, na questão das velas do chão. Como é que foi a construção daquela cena? Que eu acho ela um resumo do filme, assim, sabe? É muito engraçado, porque essa cena era uma cena que eu queria muito fazer, assim, e eu batalhei por ela, assim, porque a gente estava numa situação de muito vento. Na única casa que restou da antiga vila, que é a casa do Tamandaré, quem vai em Itaúna sabe que tem uma trilha. Uma única casa que sobrou? Que são ruínas, né? Mas ela tem telhado. Sim. É a única casa que sobrou dessa antiga vila que o Tamandaré não quis sair de lá. E hoje a casa dele é um memorial que tem uma trilha, que não é o caminho tradicional para praia, as pessoas passam pela trilha do Tamandaré. E eu queria muito fazer essa cena porque tem esse personagem, né? Que é esse brincante, que é uma parte mais encenada do filme, assim, que ele tá... É uma coisa bem subjetiva, ele está buscando São Benedito, assim. Ele cruza por São Benedito, mas ele nunca encontra São Benedito. Ele passa, São Benedito está atrás. E esse momento, ele está soterrado. E esse momento é o único momento que ele está frente a frente com São Benedito. E a gente fez essa cena na casa do Tamandaré, eu queria fazer ela lá. Só que estava ventando muito e eu queria acender aquelas velas. Foi um caos, a gente tentou acender os isqueiros, não funcionava. Começou a acabar o gás de tanto que apagava. E o fotógrafo que fez o filme, assim, que é um parceiro, o Francisco Chico Xavier, assim, ele é uma pessoa maravilhosa, que ele pegou na minha mão e falou assim, Maíra, você quer fazer? A gente vai fazer, vai dar certo. E aí minha equipe maravilhosa, assim, as meninas ficaram segurando o vento na janela e deu certo e foi super natural, assim.
Maíra, vamos conversar um pouquinho agora sobre o Transviar. Filme lindíssimo, que você estreou em 2022, que rodou bastante, foi muito reconhecido. Conta pra gente quem que é a Carla. É uma mulher paneleira de barro, que nasceu na tradição das panelas de barro, né, que é a tradição nossa, que é uma tradição secular aqui de Goiabeiras, que são as mulheres que fazem panela de barro. Hoje tem alguns homens que fazem também, mas a tradição são as mulheres. E a Carla é uma mulher trans. Ela nasceu na tradição, ela é filha, neta, bisneta de paneleira. E ela conta que ela foi descobrindo a sua identidade ao mesmo tempo que ela foi construindo panela. Pegava uma panela ali e ia modelando, e foi assim que ela foi se modelando também. Ai, então ela lindo. coloca o corpo dela como esse modelar, assim, foi uma coisa que surgiu dela. E eu acho isso muito lindo, assim, porque é isso, eu fui modelando o meu corpo como eu queria ser. E eu achei quando eu conheci ela, assim, ela mexeu muito comigo, assim, eu achei essa história muito maravilhosa. Então, quando o Transviar surge, ele surge muito nesse encontro entre o tradicional e o contemporâneo, né? Porque a Carla, ela respeita a tradição, né? ela faz panela e ao mesmo tempo ela assume quem ela quer ser. É uma mulher trans ocupando o seu ofício de paneleira de barro, assim. E a partir disso a gente começou a criar uma relação, uma amizade mesmo. Assim, eu fui muitas vezes lá. Eu comecei a fazer o Transviar em 2017. Eu fui filmar em 21. Então, assim, foram muitos anos de indo lá, conversando, criando relação mesmo. Muitas pessoas achavam que era mulher já, com essa idade. Confundia. Então, quando eu tinha 16, 17 anos, eu era um garoto perfeito, corpo perfeito. Sempre teve corpo de mulher, já tive, entendeu? Então só dou mais umas modeladas. Você teve esse longo processo com a Carla e de saber, de conversar com ela, de construir uma relação. Mas aí tem um roteiro, né, Maíra? E botar a câmera e falar, agora a gente vai filmar isso. Como que era esse direcionamento com ela? Ainda mais que vocês filmaram em película, né? Foi. Eu tinha muito esse desejo, assim, de filmar em película. Porque além de eu gostar da película, eu fui percebendo que a película ela dialogava muito com a questão da materialidade do barro, assim, né? Sim. Essa coisa do barro, do fazer do manual. Então a película ela dava conta pra mim dessa coisa mais manual, mais né? rústica que é o fazer panela de barro, né? O fazer panela de barro é tudo com a mão, né? Ela queima a panela na fogueira, né? E eu queria experimentar isso no cinema também, fazer de uma forma rústica, colocar o filme na câmera, rodar 2 minutos, trocar aquele filme. E isso, assim, é um material muito curto, né? Porque Tem seus desafios, né? eu tinha 30 minutos de material ao todo para depois virar um filme de 12 minutos, 13 minutos. Então, eu queria muito trazer eu fiz uma entrevista antes com ela, que são os áudios que estão em off, né? Antes, com essa entrevista, eu fui meio que percebendo o que poderia ir para as imagens. Eu queria muito filmá-la fazendo uma panela completa, e ela faz a panela do início ao fim com a gente. E eu queria que ela se vestisse, que ela se arrumasse. E aí foi muito bonito, porque eu falei assim, nossa, Carla, eu queria que você colocasse um vestido bonito. Aí ela chegou com aquele vestido vermelho, ela escolheu. E assim, aquele vestido vermelho deu super certo naquela cena, sabe? E aí ela estava muito empolgada no dia, deu muito certo, porque rolou uma conexão, ela estava animada para filmar também, sabe? Deu ideias. Ela queria fazer. Ela queria fazer. Eu era linda. No dia que eu cheguei aqui em São Sebastião, cheguei às 4h30 da manhã. Pensei que estava perfeito. Eu olhei e falei assim, estou no céu. Que era bom, boba. Abre aspas, fecha aspas, mas era bom. Então a gente queria ser livre, se entende, ser dono do próprio nariz. Era bom. Melhor do que agora. Agora não, a gente não tem, não anda mais no nosso nariz. Maíra, é muito bom te ouvir sobre essa questão das relações que se constroem, né, com quem está sendo filmado no documentário. Eu acho que você tem uma maneira muito delicada
de tratar isso nos seus filmes, sabe? Como que é pra você, dentro do documentário, a construção desse vínculo, sabe? O que são os princípios básicos, assim, que você acha que é importante ter nesse processo? Tem uma coisa que me move muito, assim, no fazendo documentário, que é a curiosidade na vida das pessoas, assim, sabe? Eu acho essas pessoas sensacionais, assim, eu aprendo muito com elas. É uma coisa que realmente me move para além de outro lugar, assim. E ir para esses espaços, né, que é diferente da realidade que eu cresci. Eu não cresci, eu não sou paneleira, eu não cresci num território de prostituição, igual foi o território do Desprazer, né, que foi esse curta que eu e a Mirella a gente fez. Eu tenho essa relação com Itaúnas, mas eu também não cresci ali. Então, assim, eu sou uma estrangeira nesses espaços, né? E isso me move muito de tentar entender como que são essas realidades, assim. Então eu acredito muito que esses encontros, eles são muitas trocas, assim. Se você chega com escuta, a gente escuta tão pouco hoje, né? As pessoas sempre estão falando, escutando pouco. E quando você vai para campo, vai fazer pesquisa, né? Porque eu acho que o documentário, ele precisa de muita pesquisa. Na minha opinião, algo sair como você deseja se você não faz pesquisa. Então eu acredito muito na pesquisa. E a pesquisa é isso. Cafezinho. Cafezinho e bolos. Quando a gente fez o território, eu e a Mirella, a gente sempre chegava com bolinho, com cafezinho. Eu mexia mais com estrangeiro que o brasileiro. A minha filha é filha de alemão. Porque eles eram melhor para mexer com eles. O brasileiro já sempre bruto, ignorante, entende? E eles não, os estrangeiros, a gente conseguia dobrar eles. Entendeu? Se ganhava mais, se você ficasse com eles, do que ficar com o brasileiro. Você poderia ficar uma noite inteira com vamos supor, a gente falava gringo naquela época, né? Você podia ficar a noite inteira por conta dele. Você ganhava o triplo que você ia ganhar com o brasileiro. Ser documentarista, que eu acho que é um ofício muito, que conecta muito da antropologia, que é a minha formação, né? Eu acho que ela é uma formação muito de uma responsabilidade que a gente carrega também, claro, né? De levar a vida dessas pessoas para a imagem, né? Tem uma responsabilidade nisso. E às vezes rola de você faz uma entrevista e a pessoa fala que você não coloca a minha relação com meu pai. Sim. Aí eu falo assim, não, tá bom, tudo bem, não coloco. Então eu procuro sempre... Procura assim, isso é obviedade. O primeiro corte é sempre o personagem que vai ver, vai me dar opinião, que vai falar o que acha. E isso é muito importante pra gente, assim. Documentário, pra mim, é paciência, assim, e processo. Sim. É entender que o processo é muito importante, assim. E eu sinto que o meu personagem tá bem comigo também, sabe? Que a gente tá feliz ali, querendo fazer aquilo junto, assim. Eu sou Lucimar Cigana, nasci em Resplendor. Eu morei toda a vida que eu nasci, eu morei dentro de barraca. Eu nunca saí pra canto nenhum, sou dentro da barraca mesmo. E fui criada e nascida, meus meninos tudo foi criado também. Nascido dentro da barraca. Eu me chamo Berenice Correia Nascimento, tenho 63 anos de idade, sou nascida e moradora de Goiabeira até hoje, no mesmo local que eu nasci, estou morando. Gosto do que eu faço, não tenho outra profissão, só sei fazer panela de barro mesmo, não sei fazer outra coisa, e é um trabalho muito gostoso. Maíra, você tem muitos trabalhos voltados à condição de mulher, ou a como ser mulher no mundo, né? Diferentes mulheres, de diferentes profissões, de diferentes regiões, de diferentes faixas etárias. Isso a gente vê muito na série que vocês fizeram, Ser Mulher. Primeiro, se você puder falar um pouquinho dessa série, desse processo. E a segunda coisa que eu queria te perguntar é, o que você acha que mudou na sua visão como ser mulher no mundo a partir desses encontros todos que você já teve com os filmes? Eu acho que o que mudou, assim, pra mim, foi o que, ao mesmo tempo, foi o gatilho para fazer a série, assim. Que não existe estereótipo único de ser mulher, assim. Que cada cultura carrega sua história, sua trajetória, o seu modo de ser, assim. Que foi uma coisa que foi o que moveu a gente para fazer a série, assim. A gente queria trazer um material que desse conta dessa diversidade cultural do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um estado super rico, né? E a gente tem, tipo assim, um norte que tem uma cultura negra incrível, com mais de 30 comunidades quilombolas mapeadas, na região do Sapé do Norte, comunidades indígenas, né, em Aracruz.
E o sul, que é esse lugar mais frio, né? Tipo, Que é outra tradição, né? É, outra coisa. E tem a região montanhosa, né? Que tem os pomeranos, a migração italiana, né? Então, assim, é um estado muito diverso, né? Isso é muito impressionante, assim. Porque a nossa ideia na série era trazer de cada comunidade uma personagem mais velha e uma mais jovem. Ah, sim, verdade. A mais velha era trazer um pouco dessa ancestralidade, das histórias antigas, e a mais jovem trazer contemporaneidade. Como que é essa mulher hoje quilombola, né? O que mudou, sendo miúda de 60 e poucos anos e sendo uma jovem... que está vivendo nesse que tá contexto, vivendo né? hoje, né? E aí a gente fez Linharinho, que é na Conceição da Barra do Espírito Santo, a gente fez a primeira temporada em Pancas, uma comunidade pomerana, a comunidade Guarani, ali de Aracruz, que aí na segunda temporada a gente traz as ciganas, e a gente traz, a gente volta um pouco para umas tradições mais de ofício, que aí a gente vai com as mulheres paneleiras de barro e com as desfiadeiras de siri, da Ilha das Caeiras. E a nossa ideia era retratar essa diversidade mesmo, assim, que cada cultura traz sua maneira de ver, traz sua forma de resistência também, né? As comunidades indígenas e quilombolas têm uma questão do território que é muito importante. Então, ver como que essas mulheres se relacionam com o território. Foi muito incrível, assim. Foi eu e Mirella, quando a gente fez a primeira temporada, a gente fez com um edital que era uma verba super baixinha da Secretaria de Cultura. E a Mirella tinha um carrinho, um Uno, e a gente era eu e Mirella rodando o Espírito Santo. Tem muitas cenas, né, de quando vocês estão na estrada, chegando. Porque a gente queria muito colocar a gente sendo duas mulheres viajando pelo estado sozinha, indo atrás dessas comunidades, assim. Então, eu fazendo câmera, Mirella fazendo som, a gente fazendo meio tudo, dormindo nas comunidades. A gente sempre foi muito bem recebida, assim, foi incrível, assim, a primeira temporada e a segunda temporada da série foram incríveis, assim. A gente acabou de gravar agora a série para televisão. Pois é, vamos falar um pouquinho agora dos próximos projetos. Como é que estão as próximas cenas? A gente gravou agora a série Ser Mulher também, só que agora cada episódio são episódios mais profissionais, não são só eu e a Mirella. Temos uma equipe, né? Temos uma equipe muito bem qualificada, ótima, equipe maravilhosa. E aí a gente selecionou, foi comunidade Linharinho, indígena, pomerana e cigana. E aí é um projeto que vai sair logo, logo. Eu sou Rosane Pereira da Silva, tenho 2 filhos, descio Siri desde os 10 anos de idade, já tenho 45 anos nessa profissão. E fui nascida e criada aqui em Vitória, Ilha das Caeiras. Minha avó veio de Santa Leopoldina, pegou uma carona na canoa de café, veio pelo Rio de Santa Maria, que deságua aqui na Ilha das Caeiras, né? E aqui ela inventou a desfiar o siri, e daí ela ensinou a minha mãe ensinou para minha irmã, né? E hoje virou tradição aqui na Ilha das Caeiras, o desfile do siri. Pra gente finalizar, o que é cinema para você? Cinema é meu ofício também, né? O que me move, assim, eu não sei. Às vezes eu reclamo, falo, meu Deus, que perrengue, mas eu acho que eu não sei fazer outra coisa, assim. E eu me considero uma documentarista, né? Eu acho que eu falei algumas vezes, assim, essa coisa de ir para campo, de conhecer a vida das pessoas, é o que me move mesmo para fazer meus filmes. Agora, eu sou muito apegada com estética também, é uma coisa que eu amo, eu quero trazer isso, eu quero que as imagens falem também, sabe? Não só as pessoas, eu quero que as imagens também contem as histórias, assim. Então, o cinema, para mim, é uma forma de contar histórias, de magia, de ser quem você quiser ser. O cinema pode tudo, assim, e pode nada. Sei lá, cinema... Eu sou apaixonada por cinema. Eu não sei o que eu faria se eu não trabalhasse com cinema. Passo perrengue, mas continuo trabalhando com cinema. Querida, muito obrigada por essa conversa, viu? Adorei. Prazer falar com você.
Olá, o Rodando Por Aí desta semana faz uma parada em São Pedro de Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul, no sul do Espírito Santo. É lá que está sendo gravado o telefilme É Quase Verdade. À frente do projeto estão o diretor Gustavo Moraes, que também assina o corroteiro, e a produtora Leandra Moreira. É Quase Verdade, ele é uma bela história capixaba, mas poderia se passar em qualquer parte do país. Eu escolho trazer para cá porque eu acho que a gente tem um charme muito especial, o capixabismo tem um charme que a gente não percebe tanto com frequência. E o roteiro está cheio de detalhezinhos, questões que nos remetem à nossa cultura. Eu acho que é legal o capixaba se ver na tela, o capixaba se prestigiar. A trama acompanha uma artista plástica que, para não perder a casa da família, acaba enganando toda a cidade com uma farsa criada sem querer. O enredo reflete sobre a linha tênue entre verdade e mentira e brinca de forma descontraída com os efeitos das fake news em uma pequena cidade do interior. E se você ficou com vontade de assistir, segura a ansiedade. É Quase Verdade, ainda não tem data de estreia confirmada, mas a expectativa é que o lançamento aconteça ainda no próximo ano. E o Curta Vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. E semana que vem a gente está de volta com mais um convidado, com mais alguém que faz acontecer pelos sets por aí. E temos informações e novidades do audiovisual. Não percam, até lá. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua ligação com o audiovisual. Isso sempre foi muito uma paixão que sempre foi muito que passou muito paralelo em toda a minha vida. Desde criancinha, que eu tinha a mania de botar a mão no olho e fazer um barulhinho de câmera, sabe? E sair filmando hipoteticamente, imaginariamente as coisas. E o meu olho nunca deixou de fazer um pouco disso, né? De enquadrar tudo que eu via.